Esta é a continuação da parte 2. Nesse episódio, você vai acompanhar a transformação de Virginia, de uma menina tímida, em uma linda e experiente administradora de um império milionário. Se ainda não assistiu, recomendamos que veja a primeira e a segunda parte dessa história para compreender melhor toda a trajetória dessas personagens marcantes com a partida de Esther. A fazenda não ficou em silêncio. Pelo contrário, ganhou novos sons. O motor dos tratores no campo, o riso de Virginia entre os trabalhadores e a voz serena de Eduardo, guiando as decisões mais estratégicas. Virginia, antes apenas uma jovem cheia de sonhos, agora se tornava a alma da administração da propriedade. Ela lidava com fornecedores, negociava a compra de sementes e fertilizantes, organizava colheitas e coordenava homens muito mais velhos do que ela, menos, sempre com firmeza e inteligência, mas também com um encanto natural que a distinguia. Eduardo observava tudo com admiração crescente. Para ele, era como ver aquela menina de sardas e cabelos ruivos, que havia chegado frágil e insegura, transformar-se diante de seus olhos em uma mulher forte, respeitada e admirada por todos. Entre eles crescia algo sólido, amizade, cumplicidade e um respeito profundo que fazia com que trabalhassem lado a lado em perfeita sintonia. Ainda assim, em muitos momentos de silêncio, a lembrança de Esther se fazia presente. Eduardo, sempre tão contido, por vezes se pegava olhando para o horizonte da fazenda, recordando a mulher que havia marcado sua vida com amor e ternura. Virginia também lembrava da mãe, suas palavras, seus gestos, o sacrifício silencioso que havia feito ao deixá-la, sob os cuidados daquele homem de caráter irrepreensível. Tudo parecia estar em harmonia. Trabalho, prosperidade, amizade e até mesmo uma felicidade discreta que preenchia os dias. Mas a vida, com seus mistérios, guarda surpresas. E, em breve, algo aconteceria que abalaria aquela aparente tranquilidade, mudando para sempre o rumo de suas histórias. Os dias seguiam numa cadência de trabalho e prosperidade. As lavouras estavam viçosas, os tratores em movimento constante e a colheita se aproximava. Foi nesse momento que Eduardo decidiu contratar uma nova operadora para a moderna colheitadeira. Recém-adquirida, menos uma máquina poderosa que exigia habilidade e experiência. Assim, chegou à fazenda Camila. Morena clara, alta, de traços marcantes que revelavam sua ascendência indígena. Tinha quadris largos, cintura fina, seios fartos e cabelos negros, longos e lisos que balançavam ao vento enquanto caminhava com passos firmes. Sua presença não passou despercebida. Desde o primeiro dia, Camila demonstrou competência no trabalho, subia na máquina com naturalidade e conduzia a colheita com destreza, despertando comentários de aprovação entre os colaboradores da fazenda, mas não era apenas sua habilidade que chamava atenção. Havia também em seus olhares e gestos algo que ultrapassava a mera cordialidade. Eduardo, sempre gentil e educado, tratava menos-a com o mesmo respeito que tinha por todos. Contudo, Camila não escondia o brilho no olhar quando estava diante dele. Fazia questão de se aproximar além do necessário, buscava conversas prolongadas, sorria de maneira insinuante e, em pouco tempo, todos já haviam percebido suas intenções, inclusive Virginia. A atmosfera, antes tão tranquila, começava a mudar. O riso leve nos corredores da fazenda deu lugar a olhares curiosos e cochichos discretos. Eduardo, íntegro como sempre, não alimentava aquelas investidas. Mas a insistência de Camila crescia a cada dia, trazendo uma sombra de inquietação sobre a casa grande. Virginia observava em silêncio. Dentro de si, um turbilhão de sentimentos começava a surgir. Desconfiança, incômodo e um temor que ela mesma não ousava confessar. O medo de perder o lugar especial que havia conquistado ao lado de Eduardo. Sol já estava alto quando a colheita começou naquele dia. A imensa colheitadeira deslizava pelos campos dourados de soja sob o comando firme de Camila. O barulho das engrenagens misturava sei ao canto das aves, compondo a sinfonia da fazenda em plena safra. Eduardo, como sempre, acompanhava de perto. Estava de chapéu, as mãos na cintura, observando os caminhões serem carregados,
Ao descer da cabine da colheitadeira, Camila limpou o suor da testa com um lenço colorido e caminhou em direção a ele. Seu Eduardo, disse ela, sorrindo com uma confiança quase desafiadora. Nunca trabalhei com uma máquina tão moderna. O senhor tem mesmo bom gosto para escolher equipamentos. E gente de confiança. Ela se aproximou mais do que o necessário, ficando a poucos centímetros. O tom da voz, carregado de insinuação, não passou despercebido. Eduardo, educado como sempre, recuou discretamente. A máquina é boa, Camila, mas o mérito é todo seu. Está operando com maestria, respondeu, firme e gentil, como alguém que não se deixava envolver. De longe, Virgínia observava a cena. Estava com uma prancheta em mãos, anotando os números da produção. Ao perceber o jeito como Camila falava e se posicionava diante de Eduardo, sentiu o coração apertar. Uma chama incômoda de ciúme ardeu dentro dela. Mais tarde, quando Eduardo se afastou para inspecionar os caminhões, Camila caminhou até Virgínia. O olhar dela era direto, provocador. Você parece gostar de mandar por aqui, não é? Disse Camila, cruzando os braços. Mas não se esqueça, uma fazenda desse tamanho precisa de alguém forte ao lado do patrão. Virgínia respirou fundo, tentando conter o nervosismo. Sua voz saiu firme, mas com um coração acelerado. O senhor Eduardo sempre cuidou de tudo sozinho. Ele não precisa de ninguém ao lado para isso. Camila arqueou as sobrancelhas e sorriu com ironia. Veremos, respondeu antes de se afastar, rebolando levemente enquanto voltava para a máquina. Virgínia ficou parada, os dedos apertando a prancheta com força. Ela não sabia se era raiva, medo ou um misto dos dois, mas pela primeira vez, desde que chegara à fazenda, sentiu que alguém tentava tirar dela aquilo que mais prezava. A confiança e a atenção de Eduardo. O tempo havia moldado Virgínia de formas inesperadas. Não era mais a adolescente tímida que chegara à fazenda, de roupa simples e olhar envergonhado. Os dias de trabalho duro, as responsabilidades assumidas e as conversas francas com Eduardo a haviam transformado em uma mulher de presença marcante. Sua postura firme diante dos peões, sua clareza ao negociar insumos e até mesmo a maneira como planejava a safra mostravam uma líder nata. E assim como sua personalidade, seu corpo também acompanhara a metamorfose. Antes magra e frágil, agora exibia curvas acentuadas, o porte de uma mulher confiante, dona de si. Muitos dos funcionários, em silêncio, admiravam sua beleza cada vez mais evidente, mas todos sabiam do respeito que ela inspirava e da posição que havia conquistado. Foi por isso que a postura de Camila a incomodou tanto. Cada gesto insinuante em direção a Eduardo, cada olhar mais demorado da operadora parecia ameaçar não apenas a harmonia da fazenda, mas algo muito mais profundo dentro de Virgínia, naquela tarde, enquanto revisava documentos na varanda da casa grande. Virgínia viu quando Camila se aproximou de Eduardo, entregando-lhe um relatório com um sorriso exagerado. A cena, aparentemente banal, despertou nela um calor intenso no peito. Não era ciúme infantil, não mais. Agora ela entendia o que sentia, um amor que crescia silencioso, cada vez mais distante do afeto inocente de uma filha para com um pai, determinada a não permitir que aquela mulher colocasse tudo a perder. Virgínia se levantou. Seus passos firmes ecoaram no assoalho de madeira da varanda até alcançar o pátio. Eduardo, distraído com o relatório, nem notou sua aproximação imediata, mas Camila percebeu. O brilho desafiador em seus olhos encontrou de frente a firmeza no olhar verde de Virgínia, sem elevar a voz, mas com uma segurança nova. Virgínia disse: Dona Camila, o senhor Eduardo já tem quem cuide de tudo por aqui. Se veio para operar a máquina, que faça isso bem feito. O resto não é da sua conta. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Eduardo ergueu os olhos, surpreso com a firmeza de Virgínia, mas permaneceu quieto, respeitando a forma como ela lidava com a situação. Camila, por sua vez, forçou um sorriso frio, virou-se e saiu sem responder. Virgínia respirou fundo, o coração disparado, mas com a sensação de que havia dado o primeiro passo em direção ao destino que sabia ser inevitável. Não estava mais disposta a dividir Eduardo com ninguém, muito menos abrir mão dele.
O confronto entre Virgínia e Camila foi apenas o início de algo maior. A convivência na fazenda tornou-se insustentável. Camila, sempre insinuante, não escondia seu incômodo com a autoridade que Virgínia exercia e fazia questão de provocá-la, seja com olhares, seja com comentários maldosos. O estopim veio numa manhã de colheita. Um dos tratores apresentou problemas e Camila, encarregada da colheitadeira, se recusou a seguir a ordem de Virgínia para parar o trabalho até a manutenção ser feita. Você não manda em mim, garota, retrucou Camila, alto o bastante para todos ouvirem. Virgínia, com os olhos faiscando e o coração firme, respondeu diante da equipe. Aqui quem decide sou eu. E se não sabe respeitar isso, não tem mais lugar nessa fazenda. Considere-se demitida. O silêncio dos funcionários foi quebrado apenas pelo ronco desligado da máquina. Camila, vermelha de raiva, jogou as luvas no chão e saiu caminhando em passos pesados, prometendo que aquilo não ficaria assim. Alguns dias depois, a vingança veio. Camila procurou os órgãos de proteção à infância e fez uma denúncia grave. Alegou que Eduardo, homem mais velho e rico, vivia em intimidade suspeita com Virgínia, que embora já fosse quase maior de idade, ainda era legalmente menor. A denúncia caiu como uma bomba. Não havia provas, apenas a palavra de uma ex-funcionária ressentida. Mas o simples fato de haver uma investigação já era suficiente para trazer dor e tensão à vida de todos. Eduardo, íntegro como sempre, recebeu a visita dos fiscais de cabeça erguida, oferecendo documentos, registros de trabalho e relatórios escolares de Virgínia, que demonstravam sua rotina de responsabilidade e estudo. Ainda assim, não conseguia esconder o incômodo. É injusto, Virgínia. Você não merecia passar por isso, disse ele. Após a visita, Virgínia sentia o peso da injustiça em cada olhar curioso dos moradores da região. Mas, no fundo, algo lhe queimava ainda mais. O medo de que Eduardo, para evitar mais problemas, se afastasse dela Enster, que acompanhava tudo de longe, percebeu o perigo que rondava não apenas a reputação da fazenda, mas também o frágil equilíbrio da relação que unia Eduardo e Virgínia. Apesar de todas as provas mostradas por Eduardo e Virgínia aos fiscais no dia da visita, a promotoria insistiu e foi marcada uma audiência para decidir se Virgínia iria poder continuar na fazenda ou teria que ser recolhida a um abrigo para menores, mantido pelo Estado. A sala de audiências estava tomada por uma atmosfera solene. O ambiente era amplo, com pé direito alto, paredes revestidas em madeira escura e polidas que refletiam a luz suave dos lustres de cristal pendurados no teto. Na frente, o juiz, de toga impecável, observava os presentes de trás de uma imponente mesa de carvalho, ladeada por pilhas de processos. Bancos corridos de madeira acomodavam os advogados, promotores e alguns curiosos, enquanto o brasão da República se erguia soberano na parede principal, lembrando a todos a autoridade daquele espaço. O clima era tenso. Virgínia, usando um vestido longo de alta costura que ela mandou confeccionar exclusivamente para a ocasião, apesar de acentuar suas curvas, a deixava aparentando mais idade do que a que realmente tinha. Com postura ereta, olhos firmes e uma serenidade inesperada para sua idade, pediu a palavra. O juiz hesitou por um instante, mas consentiu. Excelência, menos começou ela, a voz clara, porém carregada de emoção contida. Com todo respeito, eu não consigo acreditar que estão me obrigando a estar aqui, para que vocês decidam se vão ou não me tirar da minha casa. O único lugar que eu pude chamar de lar em toda a minha vida. Na mesma hora, eu havia marcado uma reunião com compradores de soja da China. Uma negociação que pode definir o futuro da fazenda e de centenas de famílias que dela dependem. Ela respirou fundo, olhou em volta e prosseguiu. Quando os fiscais foram à fazenda, eles viram meu quarto, e não falo de um simples quarto. É um espaço amplo, com cortinas de seda, cor creme. Uma cama king size coberta com lençóis de linho egípcio, tapetes macios vindos da Turquia,
móveis de madeira maciça trabalhada à mão e uma varanda que dá vista para os campos infinitos de soja. É nesse ambiente que vivo, estudo, planejo e administro os negócios da fazenda. Será que um abrigo do Estado teria pelo menos algo parecido para me acolher? Um murmúrio correu pela sala, mas Virginia não se intimidou. Ergueu o celular de última geração que trazia nas mãos e falou com firmeza. Estão alegando exploração. Exploração? Será que alguém aqui sabe quanto dinheiro eu tenho investido em minha conta particular? Uma conta que Eduardo exige que eu alimente mensalmente com uma soma generosa em dinheiro, justamente para garantir meu futuro. Será que sabem o valor que envio todos os meses para sustentar minha mãe e meus avós? Ela fez uma pausa breve, o suficiente para que o silêncio na sala se tornasse quase incômodo. Então, com um tom ainda mais seguro, com este celular, ergueu o aparelho para todos verem menos. Eu movimento milhões todos os meses. Eduardo. A voz dela suavizou, mas carregava uma estranha mistura de ternura e dor. Eduardo é o homem mais íntegro, gentil e honesto que já conheci em toda a minha vida. Ele jamais me olhou de outra forma que não como uma filha. Alguns presentes trocaram olhares, outros poderiam jurar ter percebido, na voz de Virginia, um leve tremor de contrariedade e até de tristeza ao dizer que Eduardo sempre a via apenas como uma filha. O juiz, que até então mantinha a expressão impassível, inclinou-se para a frente, visivelmente tocado pela eloquência inesperada daquela jovem. O promotor ajeitou os óculos no rosto e, levantando-se com calma calculada, pediu a palavra. A voz dele soou firme, mas carregada de formalidade. Meritíssimo. Não podemos nos deixar levar pelo espetáculo emocional de uma menor de idade. Sim, menor de idade. Este é o ponto central que não podemos perder de vista. Ele virou-se para Virginia, medindo cada palavra como quem a queria atingir. Não importa o luxo do quarto, as cortinas de seda, os lençóis importados ou a conta bancária recheada. Nenhum desses elementos muda a realidade jurídica. Estamos diante de uma jovem que ainda não atingiu a maioridade. Portanto, legalmente, ela não pode ser considerada plenamente capaz de administrar negócios desse porte, tampouco de decidir sozinha o rumo de sua vida. Alguns presentes murmuraram em desaprovação, mas o promotor prosseguiu, sem se abalar quanto ao Sr. Eduardo. A promotoria não ignora sua reputação de homem íntegro, mas justamente por isso, espera-se ainda mais cautela de sua parte. A lei é clara. A convivência entre um homem adulto e uma menor de idade, fora do núcleo familiar, exige atenção redobrada do Estado. Não basta a boa-fé, não bastam os sentimentos. É nosso dever questionar se não há aqui uma situação que, em outros contextos, poderia configurar exploração. Ele fez uma pausa dramática, olhando diretamente para o juiz. Excelência, não estamos julgando apenas um caso isolado. Estamos tratando de um princípio fundamental, a proteção integral do menor. Se abrirmos exceções, porque a menor vive em luxo, porque movimenta valores elevados ou porque se expressa com eloquência, estaremos rasgando a Constituição e criando uma perigosa desigualdade. A lei deve valer para todos, do mais humilde ao mais privilegiado. A cada palavra, a sala parecia se encher de um peso ainda maior. O promotor concluiu, com voz grave. Por isso, insistimos. Virginia deve ser encaminhada ao abrigo até que atinja a maioridade. É a única forma de garantir que não haja sombra de dúvida quanto à lisura deste caso. O advogado de defesa levantou-se calmamente. Um homem de porte elegante, terno escuro impecável, olhar seguro de quem já havia enfrentado muitas batalhas jurídicas. Sua voz soou grave, mas envolvente, preenchendo cada canto da sala de audiência. Meritíssimo, nobres colegas, excelentíssimo representante da promotoria. Em primeiro lugar, não posso deixar de reconhecer a beleza do discurso feito aqui, um discurso que se apoia em princípios constitucionais e no dever do Estado de proteger os menores. Mas, com todo o respeito, permitam-me dizer, o que temos diante de nós não é um caso comum.
Não é um processo que possa ser encaixado em fórmulas prontas. Ele fez uma pausa estratégica, deixando o silêncio pesar antes de prosseguir. Estamos falando de Virgínia, uma jovem que em poucos anos demonstrou uma capacidade de liderança, de gestão e de visão empresarial que muitos adultos com décadas de experiência não possuem. Estamos falando de alguém que não é tutelada por Eduardo, menos como tenta insinuar a promotoria, mas de alguém que se impõe como parceira de negócios. Não porque ele queira, mas porque ela conquistou esse espaço. Alguns cochichos ecoaram no salão, mas o advogado manteve o tom firme: excelência. A promotoria insiste em dizer que não basta o luxo, não bastam as cifras. Pois bem, não se trata de luxo, mas de dignidade. Não se trata de cifras, mas de independência. Quem aqui teve a oportunidade de visitar a fazenda viu o quarto de Virgínia? Menos um quarto digno de alguém que não é explorada, mas valorizada. Quem teve acesso às provas viu os extratos bancários, as remessas mensais enviadas para sua família, a gestão transparente de seus recursos. Ele caminhou alguns passos pelo tribunal, agora mirando diretamente o juiz. E mais, quem contratou a minha defesa não foi Eduardo. Não foi um tutor, um curador, um protetor. Foi a própria Virgínia. Ela, com a indicação de outro advogado de sua confiança, procurou este que vos fala. Isso demonstra não apenas discernimento, mas plena consciência de seus direitos e de sua situação. A sala estava em silêncio absoluto quando ele baixou o tom da voz, mas não a intensidade. Excelência, não estamos aqui para decidir se a lei existe ou não. Estamos aqui para interpretá-la à luz da realidade. E a realidade é que obrigar a Virgínia a abandonar suas responsabilidades, sua empresa, sua vida, construída com tanto esforço, para ser confinada em um abrigo estatal, menos ainda que por alguns meses, seria não apenas um retrocesso, mas uma violência contra ela, uma violência travestida de proteção. Por fim, endireitou a postura, lançando um olhar firme para o promotor. A verdadeira proteção não está em cercear, mas em reconhecer. Não está em trancar, mas em garantir que Virgínia continue a florescer. Ela não precisa ser protegida do Sr. Eduardo. Ao contrário, se algo ficou claro aqui hoje, é que a presença dele foi fundamental para que essa jovem deixasse de ser uma fugitiva para se tornar uma cidadã milionária, íntegra, preparada e capaz. Virou-se novamente para o juiz e concluiu com voz solene: portanto, excelência, em nome da justiça e da verdade, pedimos que esta corte reconheça a excepcionalidade do caso e assegure a Virgínia o direito de permanecer em sua vida, em sua casa, em sua fazenda, ao lado de quem lhe ofereceu, não grilhões, mas asas. O martelo ainda ecoava no salão quando o celular de Virgínia vibrou em sua mão. A jovem lançou um olhar rápido à tela, e com toda a naturalidade de quem tinha prioridades maiores que protocolos. Ergueu os olhos para o juiz. Excelência, peço desculpas pela interrupção, mas acabo de receber uma mensagem do meu colaborador que está com os empresários chineses. Ela se aproximou respeitosamente da mesa do magistrado e mostrou a tela. A mensagem era clara. Eles estão impacientes. Querem saber se você e o Dr. Eduardo ainda vão demorar. O negócio pode esfriar. Virgínia respirou fundo, mantendo a calma. Como o senhor pode ver, trata-se de uma negociação de altíssimo valor. Não só para mim e para Eduardo, mas para centenas de famílias que trabalham em nossa fazenda. Posso responder? Por mensagem de voz? Por texto demoraria demais, e cada minuto agora é crucial. O juiz, já encantado pela postura firme e respeitosa da jovem, assentiu com um gesto. Virgínia pressionou o botão de gravação, e sua voz soou clara, direta e profissional. Leve os senhores ao restaurante imperial, o melhor da cidade. A reserva já está confirmada em meu nome. Peça que se acomodem, sirvam o que desejarem. Eu e Eduardo estamos a caminho. Em instantes, chegaremos. Encerrando o áudio, ela voltou-se ao juiz com um leve sorriso. Excelência, a audiência já foi encerrada? Se for possível, deixe o doutor responsável pela defesa concluir os trâmites legais. Eu e Eduardo precisamos comparecer a essa reunião.
O juiz ajeitou novamente os óculos e, quase esboçando um sorriso cúmplice, respondeu: A audiência está concluída, senhorita Virgínia. E, devo dizer, raramente vi tanta maturidade e desenvoltura em alguém de sua idade. Vá cumprir seu papel. O tribunal já reconheceu sua capacidade. Virgínia agradeceu com um leve aceno de cabeça, voltando-se em seguida para todos os presentes. Obrigada a cada um de vocês, pelo tempo e pela atenção. Doutor, conto com sua presença no restaurante imperial assim que concluir a papelada. O advogado inclinou-se respeitosamente. Eduardo, que até então se mantinha em silêncio para não roubar o protagonismo de sua pupila, levantou-se e seguiu ao lado dela. Ao chegarem à porta, Virgínia parou, como fazia sempre que saíam juntos. Eduardo entendeu o gesto, abriu a porta com a elegância que lhe era natural, e Virgínia atravessou o umbral altiva, com ares de quem acabava de vencer uma guerra. Mas já se preparava para outra. A noite caía lentamente sobre a fazenda. A sede suntuosa, iluminada por luzes douradas, refletia sua imponência contra a vastidão da lavoura que se perdia no horizonte. Virgínia, sozinha na varanda, deixava que a brisa suave acariciasse seus cabelos ruivos. Encostada no corrimão de madeira polida, ela refletia. As lembranças recentes ainda pulsavam em sua mente. Camila, com seu corpo insinuante, e olhares atrevidos para Eduardo. A falsa denúncia que quase lhe custara sua liberdade. A tensão da audiência. Um suspiro escapou de seus lábios. Eduardo pensou. Sabia que ele era um homem diferente de todos os outros. Íntegro, educado, incapaz de ferir alguém. Mas também não podia negar que era atraente, carismático, o tipo de homem que naturalmente despertava interesse em muitas mulheres. Foi assim com Camila. Foi assim também com sua própria mãe. Virgínia mordeu o lábio inferior, pensativa. Ele sente falta, mesmo que não admita. Falta de uma mulher que o ame como homem. A lua iluminava seus olhos verdes, cheios de determinação. Há poucos dias de completar a maioridade, sabia que o tempo de esperar estava acabando. Eduardo sempre a tratara como filha, como orgulho de sua vida, como a menina que ele ajudou a transformar em líder. Mas dentro dela havia uma certeza crescente. Estava na hora de mudar essa história. Um turbilhão de emoções tomou conta de seu peito. A gratidão pelo homem que a havia guiado, o orgulho por tudo que conquistaram juntos. E, sobretudo, o desejo de mostrar a Eduardo que o sentimento que ele guardava, escondido sob camadas de proteção, era, na verdade, amor. Com os olhos fixos na imensidão da fazenda, Virgínia murmurou, em voz baixa, quase como uma promessa feita ao vento. Você ainda vai descobrir, Eduardo, que sempre me amou. A câmera imaginária se afastava, mostrando a silhueta da jovem iluminada pela lua. Diante da fazenda grandiosa que agora era, em grande parte, fruto de seu trabalho. A calmaria da noite parecia anunciar que grandes mudanças estavam por vir.